Olá, pessoal. Meu nome é Larissa Mello. Eu sou aluna de doutorado em Química na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais. Eu faço parte do grupo de pesquisa em eletroanalítica de Diamantina, o GPED, e hoje eu vou estar aqui apresentando um pouquinho dos resultados obtidos durante o projeto Desenvolvimento de sensores eletroquímicos simples e rápidos para determinação de drogas em amostras de saliva, aplicação no controle de doping e análises forenses, sob a orientação do professor Alan Torres, que é também o coordenador desse projeto financiado pela FAPEMIG, no edital número 2 de 2018 do Programa Pesquisador Mineiro. Esse projeto ele é da área da Química e subárea eletroanalítica, teve como objetivo realizar estudos avançados no desenvolvimento de sensores eletroquímicos portáteis e sensíveis para determinação de drogas em amostras de saliva. E antes de mostrar alguns dos nossos resultados, eu vou tentar fazer uma pequena introdução de como os métodos funcionam e podem ser usados como sensores. Bom, nós trabalhamos com células eletroquímicas compostas por três eletrodos: eletrodo de trabalho, eletrodo de referência e contraeletrodo, os quais desempenham papéis específicos para as análises conectados a um equipamento denominado potenciostato. Esses eletrodos, em contato com uma solução de eletrólito suporte contendo a substância de interesse, nos fornecem uma resposta eletroquímica. E essas células eletroquímicas, elas podem ser produzidas com diferentes materiais, inclusive com tecnologias de impressão 3D. Elas podem ser miniaturizadas e portáteis. Um exemplo são os eletrodos impressos serigrafados, também chamados de SPS, do inglês Screen Printed Electrodes, onde os três eletrodos estão na mesma plataforma, necessitando apenas de uma gotinha cobrindo eles para fazer a análise. E as técnicas utilizadas nos nossos trabalhos se baseiam na aplicação de um potencial e na leitura de uma corrente correspondente. Quando uma substância eletroativa está presente na solução, nós observamos processos de oxidação ou de redução na forma de picos. E esses picos, eles aparecem em potenciais específicos para determinadas regiões da molécula, ou seja, eles podem ser usados para identificar moléculas específicas quando nós conhecemos o comportamento eletroquímico destas. Como exemplo, vamos ver o trabalho do Lucas publicado na Eletroquímica Acta, em que determinamos duas substâncias do tipo anfetaminas, o MDMA e o MDA, usando eletrodos impressos em 3D. Essas substâncias são encontradas em comprimidos e são chamadas de balas. E a detecção pode ser feita direta no material apreendido, ou seja, fazendo uma extração onde o comprimido é macerado e diluído, ou após o consumo pelo usuário, onde a saliva é coletada e o material coletado também é diluído no eletrólito de suporte e analisado pelo método proposto. Nesse caso, usando uma célula toda impressa em 3D e também eletrodos impressos em 3D, conectados a um potenciostato. Quando o sinal eletroquímico demonstra, aqui nesse caso, duas oxidações, indica a presença de MDMA. E quando o sinal observado é com uma oxidação e uma redução, indica a presença de MDA. E como podemos ver, o comportamento dessas duas substâncias é diferente o suficiente para termos uma identificação seletiva delas usando o método proposto. Aqui nós temos outros dois artigos publicados como resultados desse projeto. O primeiro com a detecção de uma triptamina sintética, o 5-MeO-MIPT, usando dois tipos de eletrodo, o carbono vítreo e os eletrodos de screen printed, publicada na Sensors, e esse segundo com a detecção de MDMA usando um método combinando testes colorimétricos e eletroquímicos em uma plataforma impressa em 3D, tanto a plataforma quanto os eletrodos, publicado na Eletroquímica Acta, ambos de minha autoria. Também publicado na Eletroquímica Acta, nós temos o artigo do Daniel,
onde temos a identificação de um canabinoide sintético 5F-MDMB-pica, usando um eletrodo tradicional de diamante dopado com boro. E um outro trabalho de minha autoria, publicado na Talanta, onde detectamos alguns compostos encontrados em selos, como os NBOS, NBOMs e LSD, que são vendidos e chamados de doces, usando uma plataforma totalmente nova e impressa em 3D, denominada uma célula dupla. Aqui, mais dois trabalhos, ambos de minha autoria, detectando catinonas sintéticas. O primeiro detectando a efiluna usando um eletrodo de screen printed de diamante. E o segundo detectando a mefedrona usando um eletrodo screen printed de grafeno, publicados na Eletroquímica Acta e na Analyst. Aqui nós temos dois trabalhos muito interessantes, o da Mariane, publicado na Microchemical Journal, onde ela associa a detecção colorimétrica usando o reagente de Ehrlich e o método eletroquímico para detecção de LSD em amostras forenses usando um eletrodo de screen printed. E mais um trabalho detectando catinonas sintéticas, o MDPT, feito pela Camila, onde ela usa um eletrodo serigrafado, ou seja, um screen printed, de nanofibra de carbono e foi publicado na Talanta. Dois outros trabalhos publicados na Talanta, do Lucas e do Eberson, detectando um derivado de feniletilamina, o 25E-NBO, em eletrodo impresso em 3D, e a detecção de uma piperazina, o MCPP, usando screen printed. Temos aqui também um trabalho publicado na Eletroquímica Acta, do Augusto, para a detecção de uma substância da classe das anfetaminas chamada MDEA, usando screen printed. E o trabalho da Anne para a detecção de LSD usando screen printed de nanotubo de carbono. Por fim, o trabalho do Gian, onde usamos como eletrodo de trabalho uma folha de grafite com um tratamento de plasma de oxigênio para a detecção de compostos da classe das metanfetaminas. Eu mostrei rapidamente 14 artigos publicados que são relacionados ao projeto, e nós temos ainda mais 6 artigos que foram publicados e são indiretamente relacionados a esse projeto, totalizando 20 artigos. Além disso, temos um pedido de patente depositado relacionado a esse projeto, um método para identificação seletiva de substâncias de abuso e uso, feito em colaboração entre os grupos GPED da UFVJM e GCOB da UFMG, sendo os autores as alunas de doutorado Cláudia e eu, Larissa, os professores Ângelo, Clésia, da UFMG, o professor Alan Torres, da UFVJM, e o perito Luciano. Falando um pouco a respeito do método proposto nessa patente, ele tem como objetivo identificar seletivamente os 4 principais grupos de amostras apreendidas em selos, ou papéis mata-borrão, ou também denominados como doces ou ácidos. Essas matrizes, elas normalmente contêm substâncias das classes do LSD, NBOS, NBOMs ou 2Cs. E o objetivo aqui é fazer uma identificação seletiva dessas 4 classes. Então, essas amostras de selo ou amostras biológicas são primeiramente diluídas em metanol e é feito um teste colorimétrico. Esse teste é usando o reagente de Emerson e esse reagente, há uma mudança de cor quando o grupo NBO está presente. Então, se não tiver o grupo NBO na amostra, ele vai ficar amarelo. Se o grupo NBO estiver presente, nós vamos observar uma mudança de cor para laranja. E então, após a solução colorimétrica, após essa reação, nós diluímos no tampão, ou seja, num eletrólito de suporte, e uma alíquota de 45 microlitros é colocada sobre o SPE, ou Screen Printed, e o método eletroquímico é aplicado. Quando o método eletroquímico é aplicado, cada uma das 4 classes de drogas aqui citadas tem um comportamento distinto e é possível falar qual delas está presente na amostra. Esse projeto teve alguns produtos pretendidos, por exemplo, apresentação em congressos, pelo menos 4, artigos em revistas especializadas, pelo menos 4, teses 2, dissertações 2,
patentes 1, capacitação de pessoal 2, relatórios técnicos e vídeo 1. No entanto, a gente observa que muito mais do que os números esperados foram alcançados de fato. Por exemplo, tivemos 4 teses de doutorado envolvendo o projeto aqui citado, 6 dissertações de mestrado, tivemos um pedido de patente já depositado e 4 capacitações de pessoal por meio de iniciações científicas, ou seja, muito mais do que o proposto foi alcançado com esse projeto financiado pela FAPEMIG. Para alcançar esses objetivos e ir além, é imprescindível agradecer à FAPEMIG pelo apoio e financiamento, além disso, ao FVJM, ao grupo de pesquisa do GEPED e ao perito Luciano, que nos fornece todo o amparo relacionado às amostras forenses que necessitamos. Então, nosso muito obrigada. Aqui nós temos o currículo Lattes do professor Alan Torres, que é o coordenador desse projeto, e o e-mail dele para contato, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram ver um pouquinho mais dos trabalhos desenvolvidos pelo GEPED. Cabe destacar também que esses resultados só são possíveis graças à colaboração entre diversos profissionais da nossa área. Então, agradecemos muito as parcerias com as universidades UFO, UFES, Unicamp, o FMG, ao grupo de pesquisa do NUP, às polícias civis do Distrito Federal e de Minas Gerais, à Rede Mineira de Ciências Forenses e aos órgãos de fomento como CAPES, CNPq e, novamente, a FAPEMIG.